Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Neste educativo, vamos abordar um dos tipos de câncer, o câncer de cabeça e pescoço. Bom, câncer de cabeça e pescoço é um conjunto de tumores que se originam nessa região que grosseiramente a gente chama de cabeça e pescoço, mas que na verdade vai englobar as nossas vias aerodigestivas superiores, então nariz, fossa nasal, cavidade nasal, boca, garganta, além da tireoide, que também está na região do pescoço, e glândulas salivares. Os tipos de câncer de cabeça e pescoço podem ser denominados de acordo com a área atingida. Câncer da cavidade oral. Pode acometer lábios, gengiva, céu da boca e língua. Câncer de faringe. Acomete a região da garganta por onde passam os alimentos e o ar inalado pelo nariz. Câncer de laringe. Atinge a região da garganta onde se localizam as cordas vocais. Câncer de tireoide. Afeta a glândula da tireoide, responsável por produzir hormônios que regulam a função do coração, cérebro, fígado e rins. Os tipos mais frequentes de tumor de cabeça e pescoço vai depender aonde está esse tumor. Então, por exemplo, os tumores de boca, língua, garganta, orofaringe, laringe, são os tumores dos carcinomas epidermóides. Já os tumores da tireoide é um outro tipo de tumor, que aí a gente tem os carcinomas papilíferos como o mais frequente, e os da glândula salivar, a gente tem outro tipo, que é o caso dos carcinomas mucoepidermoides. Então, o tipo do tumor de cabeça e pescoço vai depender da localização desse tumor. E, claro, existem outras características que a gente tem que levar em consideração, como o tamanho, se tem íngua envolvido ou não, para a gente definir o melhor tratamento para esse paciente. O câncer de cabeça e pescoço é o quinto tipo de câncer mais incidente em nosso país, acometendo homens e mulheres. E a previsão do Instituto Nacional do Câncer, INCA, é que surjam aproximadamente 39 mil novos casos por ano, sendo considerado um sério problema de saúde pública. O câncer de cabeça e pescoço ele é um grande problema de saúde pública por vários motivos. Primeiro, que ele é bastante prevalente no nosso meio, representando aí o quarto tipo de câncer mais comum na população masculina. Problemas principais. Infelizmente, há muitos anos, mais de 2/3 dos casos, ou seja, a maioria dos casos, o diagnóstico é em fase avançada. Isso se traduz em tratamentos muito mais complexos, com alto custo, com maior número de complicações e sequelas para os pacientes, fazendo com que pelo menos 1/3 deles fique incapaz para o trabalho após o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Então isso tem um impacto para a pessoa, para a família, para a sociedade como um todo. As causas do câncer de cabeça e pescoço são conhecidas. Classicamente, as principais causas do câncer de cabeça e pescoço são o cigarro e o álcool. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a gente tem visto também um aumento muito grande na incidência dos tumores de garganta relacionados ao vírus HPV, que é aquele mesmo vírus que causa câncer no colo de útero, né, já conhecido, né, de nós há muito tempo. Nos últimos 20 anos, a gente tem visto que ele tem sido relacionado de forma cada vez mais comum a tumores da garganta. Então, hoje, pacientes jovens que nunca fumaram, nunca beberam, que anteriormente a gente considerava que eram pacientes com baixo risco de ter câncer, hoje, esses pacientes podem sim ter câncer de garganta por causa de uma infecção prévia pelo vírus HPV, que na maioria das vezes é uma infecção silenciosa. Quer dizer, você nem sabe que teve contato com esse vírus até que você seja diagnosticado com um tumor desses, por exemplo. Em alguns casos, o câncer de cabeça e pescoço pode estar associado a outros tipos de cânceres devido aos fatores casuais. O câncer de cabeça e pescoço, quando a gente está falando do carcinoma epidermoide, da boca, da garganta, da laringe, ele é causado pelo cigarro, a maioria das vezes. E como o cigarro, ele lesa não somente essa região, mas ele lesa também, por exemplo, o pulmão, então ele lesa também a bexiga, ele lesa o esôfago. Então, os pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço têm maior risco de ter um segundo tumor, não somente na cabeça e pescoço, mas nas regiões onde o cigarro lesa.
E outro fator também, que no Brasil é muito frequente, o sol é muito forte. Então, o lábio, por exemplo, muitas vezes um paciente tem um câncer de boca e às vezes tem também um câncer de lábio por causa de fatores de risco diferentes. Então, é muito importante a gente lembrar, quando a gente trata o paciente com câncer de cabeça e pescoço, principalmente relacionado ao cigarro, que 3 a 5, o risco de ter um segundo tumor é em torno de 3 a 5% ao ano. Então, a gente tem que acompanhar isso aí. Vamos conhecer os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Hoje, os principais fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço são cigarro, álcool, principalmente a combinação dos dois, ou uso abusivo, né, dos dois ou de um dos dois, e também a infecção pelo vírus HPV, que na maioria das vezes é uma infecção silenciosa. A maioria da população teve contato com esse vírus, a maioria da população não sabe que teve e só vai descobrir que teve quando desenvolve algum tipo de problema relacionado ao vírus, como, por exemplo, um câncer de garganta relacionado a esse vírus. Vale reforçar os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Tabagismo. O hábito de fumar cigarro e derivados, como charuto, narguilé e cachimbo, é o principal fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Junto ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o tabagismo está relacionado a 75% dos casos da doença. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas aumenta as chances de desenvolver diversos tipos de câncer, além do de cabeça e pescoço. Quando associado ao tabagismo, as chances são aumentadas em 20 vezes, se comparado a uma pessoa que não bebe em excesso e não fuma. Infecções por HPV. A infecção pelo papilomavírus humano, transmitido sexualmente, tem aumentado a incidência de câncer de cabeça e pescoço, principalmente entre jovens adultos. As regiões mais acometidas pelas lesões são faringe, cavidade oral e laringe. Má higiene bucal. Problemas com a saúde bucal não resolvidos contribuem para o aumento das chances de desenvolver câncer na cavidade oral. O uso de próteses dentárias mal adaptadas também é um fator de risco, pois pode causar feridas crônicas na região. Exposição a substâncias tóxicas. Pessoas que trabalham em setores da indústria e são expostas ao amianto, pó de madeira e níquel podem ter risco aumentado para o câncer de cabeça e pescoço. Exposição à radiação. Para o tratamento de outros tumores, por exemplo, pode aumentar o risco de desenvolver câncer na região. E um alerta sobre o HPV, papilomavírus humano, que está se tornando uma causa importante de câncer de orofaringe. Sim, então o HPV ele está relacionado a cânceres da região da cabeça e pescoço, especificamente na região da orofaringe, que engloba a base de língua e a amígdala, e é um câncer potencialmente prevenível, uma vez que hoje em dia no Sistema Único de Saúde está disponível vacinação ampla, tanto para meninos quanto para meninas, em idade aí, mais baixa, entre 9 e 11 anos. A gente recomenda que todos os meninos e meninas sejam vacinados. Cabe chamar a atenção que, apesar da disponibilidade da vacina do HPV no Sistema Público de Saúde, a cobertura vacinal no nosso país ainda está longe do ideal. Então, várias campanhas de conscientização para que as mães levem os filhos para serem vacinados têm sido feitas na expectativa da gente aumentar essa cobertura vacinal e, consequentemente, reduzir a incidência desse tipo de câncer no futuro. O câncer de garganta geralmente vem de quem fuma muito, né? No meu caso, foi um caso atípico, foi gerado por HPV. O grupo de risco para o câncer de cabeça e pescoço está relacionado com a exposição aos fatores que causam esse tipo de câncer. Sobre os grupos de risco que causam câncer de cabeça e pescoço, o principal grupo são os pacientes tabagistas, homem ou mulher. E vai depender, claro, da carga tabágica. Fuma só 1 ou 2 cigarros no final de semana, existe risco. Eu só fumo quando eu bebo, existe risco. Eu só fumo cigarro de palha, existe risco. Então, qualquer tipo de cigarro, em qualquer quantidade, é fator de risco. Então, o grupo de maior risco para os tumores epidermoides da cabeça e pescoço são os pacientes tabagistas. Além do tabagismo, a gente tem também os etilistas pesados. Esse também é um grupo de risco
Quanto maior a carga tabágica e quanto maior a carga de etilismo, maior é o risco desses pacientes, seja homem ou mulher. Mas como os homens fumam mais e bebem mais, então a incidência desses tumores é maior nos homens, mas isso, infelizmente, está mudando. O número de mulheres com câncer de cabeça e pescoço está aumentando. Por quê? Porque as mulheres estão fumando mais e bebendo mais. E a faixa etária é em torno de 60, é acima de 60 anos, porque é tempo de exposição a esses fatores de risco. O câncer de cabeça e pescoço apresenta alguns sinais e sintomas que servem de alerta. Os principais sinais e sintomas que são alerta para um câncer de cabeça e pescoço são ferida na língua ou na garganta que não cicatriza ao longo de 2 ou 3 semanas, nódulos no pescoço, então a presença de um caroço no pescoço que apareceu e ali passou 1 semana, 2 semanas, não sumiu, também é um fator de alerta, dificuldade para engolir, rouquidão persistente, sangramento pela boca, pelo nariz, também são fatores de risco. E às vezes até perda de peso. Então o paciente, muitas vezes ele menospreza sintomas como uma dificuldade para engolir e ele começa a perder peso, a família percebe que ele está perdendo peso, que ele está emagrecendo, que ele não está conseguindo comer bem, se alimentar bem. Isso também pode ser um sinal de alerta para um câncer de cabeça e pescoço. Vale reforçar os sinais e sintomas do câncer de cabeça e pescoço, que podem variar de acordo com a região afetada. Sinais e sintomas: manchas brancas ou avermelhadas na boca, que podem ser acompanhadas de dor e sangramento. Feridas na boca, que não cicatrizam. Nódulo no pescoço, que pode ser sentido ao apalpar. Rouquidão ou alteração na voz por mais de 15 dias. Dor de garganta que persiste mesmo com medicamentos. Tosse persistente. Dor ou dificuldade para engolir ou respirar. Dor no ouvido. Dor de cabeça. Atenção! Se você notar algum desses sinais e sintomas e que não desaparecem, procure logo ajuda médica especializada. Eu lembro de estar terminando o exercício, fui tomar banho e quando eu passei a mão na garganta, eu vi que ela estava um pouco dura, como se tivesse uma amígdala inflamada. E dias depois, essa amígdala inflamada estava inchada. Alguns sinais e sintomas do câncer de cabeça e pescoço também podem ser confundidos com outras doenças e atrasar o diagnóstico. Infelizmente, sim. A gente tem uma porção razoável de pacientes que têm sintomas de alerta, procuram atendimento e, infelizmente, o profissional da saúde que o atendeu acabou não pensando nessa possibilidade e conduziu o caso como outras patologias que seriam, entre aspas, mais frequentes, como uma amidalite, uma infecção de garganta, uma infecção dentária, uma sinusite persistente. Então, a gente tem sim alguns pacientes que esses sintomas se confundem e são manejados no início como doenças mais comuns inflamatórias. Infelizmente, isso acontece. Então, sintomas persistentes, foi atendido por um médico, um dentista, um outro profissional da área da saúde. Num primeiro momento não houve solução, passou 1 semana, 2 semanas, não se resolveu, procure outra opinião. De preferência, alguém mais voltado na área oncológica. Um cirurgião de cabeça e pescoço que está mais habituado com esse tipo de patologia, um otorrino mais voltado para a parte oncológica. Acho que vale a pena. Não se acomode com sintomas persistentes. Eu percebi esse inchaço e, inclusive, a fono acreditava que era um inchaço ou da própria amígdala ou da glândula da garganta. Então, foi confundido e isso retardou em pelo menos 30 dias a minha operação. No Brasil, ainda o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço é feito tardiamente e a maioria dos tumores descobertos já estão em estágios avançados. No Brasil, tem um dado que chama muita atenção. 80% dos tumores são diagnosticados numa fase mais avançada. Então, seja um tumor de boca, a lesão está na boca, seja uma lesão na garganta, de 70% a 80% desses casos estão, que a gente chama de estadio avançado, estadio 3 ou 4. Isso por quê? Isso por várias questões, mas muitas vezes porque as pessoas não conhecem
esses sintomas, não conhecem sobre o câncer de cabeça e pescoço. E não é só na saúde pública que a gente vê isso, não é só no SUS. A gente vê isso, inclusive, nos pacientes privados, com um diagnóstico mais tardio. Então, é muito importante todos aqueles que têm algum sintoma persistente na garganta, na dificuldade para alimentar, na boca, no pescoço, procurem assistência do dentista ou do médico para se cuidar e para ter um diagnóstico mais precoce. O diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço é feito através do exame clínico, exames complementares de imagem, além da biópsia, que é o exame confirmatório. O diagnóstico de um câncer de cabeça e pescoço começa pelo exame clínico. Você examinar o paciente, olhar a lesão, palpar se for sensível à palpação, fazer exames com câmeras especiais para ver a parte posterior da garganta, da laringe. Então, o exame clínico é fundamental. Complementamos essa avaliação sempre com alguma imagem, geralmente tomografia, que é a mais disponível, mais rápida e dá informações importantes para a gente em relação à extensão da doença. E finalizamos com uma biópsia. A gente nunca trata nenhum tipo de câncer sem uma biópsia prévia confirmando o diagnóstico. É bastante raro, mas existem lesões que podem confundir com câncer de cabeça e pescoço. Às vezes uma infecção fúngica, por exemplo, na garganta, pode confundir com câncer de garganta. Uma lesão fúngica na língua pode confundir com um câncer de língua. Então a gente sempre trata depois de uma biópsia confirmando o diagnóstico. Receber o diagnóstico de um câncer de cabeça e pescoço assusta. O diagnóstico de câncer, geralmente, é um diagnóstico impactante para a maioria dos pacientes. E quando a gente fala de tumores na região de cabeça e pescoço, ele acaba sendo mais impactante, não só por acometer, muitas vezes, aspectos funcionais importantes do ponto de vista social, por exemplo, a fala, a voz, a respiração, capacidade de sentir cheiros, mas também pelo temor de que um tumor nessa localização possa levar a danos estéticos e funcionais com o próprio tratamento. A gente tenta, dia a dia, desmistificar isso, então hoje em dia os tratamentos eles têm sido cada vez mais modernos, cada vez mais direcionados, risco de sequelas cada vez é menor, especialmente quando o diagnóstico é feito de maneira inicial. Mas com certeza ainda os pacientes, quando frente a esse diagnóstico, abrem um leque de temores aí, desde o ponto de vista funcional, estético, além do próprio impacto negativo que um diagnóstico de câncer tem para qualquer paciente. O diagnóstico que veio foi um diagnóstico que me preocupou muito e que me impactou demais, porque eu jamais imaginaria ter um câncer, especialmente por eu ter uma vida muito saudável, desde a dieta até os exercícios. Então, eu realmente não acreditava que eu poderia estar com câncer, né? E a palavra é muito pesada, então acaba impactando emocionalmente, queira ou não queira, né? Vamos entender como é a evolução do câncer de cabeça e pescoço. Sobre a evolução dos tumores de cabeça e pescoço, tudo vai depender da localização e do estadiamento desse tumor. Onde esse tumor está localizado e qual que é o tamanho dele, qual que é o estadiamento dele. Então, por exemplo, um tumor de boca que está avançado na língua e se eu não tratar rápido, esse paciente não vai conseguir engolir, não vai conseguir, às vezes, respirar direito, a mesma coisa para a garganta. Então, tudo isso aí influencia na evolução, que pode ser, muitas vezes, fatal. Então, a gente tem que tratar esse paciente. Isso acontece da noite para o dia? Não. Muitas vezes os tumores eles crescem mais lentamente, mas eu tenho que saber que se é um tumor que já foi diagnosticado numa fase avançada, ele já é grande, por exemplo, na garganta, eu não tenho muita margem ali para esperar. Então, eu tenho que agir mais rápido. Já os tumores, outros tumores, por exemplo, o tumor de tireoide, são tumores muito diferentes dos tumores de boca, de garganta. São tumores, na maioria das vezes, que a gente chama de indolente, de crescimento lento. Então, que em muitos casos da tireoide, a gente pode acompanhar casos pequenos, a gente nem precisa de fazer a cirurgia de imediato, eu posso acompanhar. Então, vai depender, a evolução desses tumores, vai depender como esse tumor foi diagnosticado, aonde que ele foi diagnosticado e ter a assistência realmente do médico para cuidar a tempo e a hora é fundamental.
O câncer de cabeça e pescoço, se não tratado, pode evoluir com metástases, que é a disseminação das células cancerígenas em outros órgãos. O câncer de cabeça e pescoço pode sim dar metástase, e as metástases mais comuns são no pescoço, nos gânglios linfáticos do pescoço, mas o câncer de cabeça e pescoço também pode dar metástase à distância. O local mais comum é no pulmão, mas na verdade qualquer parte do corpo pode ser acometida sim por metástase à distância do câncer de cabeça e pescoço. Outra dúvida comum é se o câncer de cabeça e pescoço causa dor. O câncer de cabeça e pescoço, em fases iniciais, não costuma causar dor. Na verdade, quase nenhum tipo de câncer, não só cabeça e pescoço, em fases iniciais não causam dor. Para um câncer começar a causar dor, geralmente ele está um pouco mais avançado. Tem uma infiltração mais profunda que atingiu alguma terminação nervosa, ou esterilizou ou cerou camadas mais superficiais de pele, por exemplo, faz uma infecção secundária e tem muita dor. Mas infelizmente ou felizmente, no início não tem sintomas de dor. Por isso que tem que ficar alerta para sinais indiretos, nódulos, feridas, carocinho no pescoço, né? Esperar ter dor para pensar que é alguma coisa grave não é por aí, não seria o ideal. A boa notícia é que existe cura para o câncer de cabeça e pescoço, principalmente se for diagnosticado precocemente. Existe cura para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, especialmente naqueles diagnosticados no estágio mais inicial, daí a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura, mas mesmo em situações de doença mais avançada também existe a perspectiva de cura. O que a gente prioriza hoje em dia nos tratamentos dos tumores de cabeça e pescoço é maximizar as chances de cura com o mínimo de sequela e mínimo de impacto funcional. E a gente tem conseguido atingir estes resultados na maioria dos nossos pacientes. As abordagens de tratamento para o câncer de cabeça e pescoço variam de acordo com a região atingida e extensão da doença. As principais abordagens são cirurgia, radioterapia, tratamentos sistêmicos. Cirurgia. A cirurgia como tratamento para o câncer de cabeça e pescoço, ela sem dúvida nenhuma ocupa um papel de destaque. A maioria dos tumores é uma das principais opções de tratamento que pode trazer a cura do paciente. Existem algumas situações onde a cirurgia é o único tratamento que pode trazer a cura. Então a cirurgia sem dúvida nenhuma tem um papel de destaque no tratamento do câncer de cabeça e pescoço e a cirurgia ela vem se modernizando muito nos últimos anos, né? A gente vem tendo grandes avanços no campo da cirurgia de cabeça e pescoço, como, por exemplo, o advento da cirurgia robótica, que permite que a gente faça cirurgias minimamente invasivas em pacientes com câncer de garganta, por exemplo, que a gente faça cirurgias no pescoço, remoção da tireoide, minimizando cicatrizes, minimizando o impacto funcional que essas cirurgias traziam nos nossos pacientes. Então, a cirurgia tem sim um papel de destaque no tratamento do câncer de cabeça e pescoço e vem evoluindo muito nos últimos anos. Radioterapia. A radioterapia, ela é um tratamento local. O objetivo da radioterapia é ou matar, por assim dizer, o tumor no local onde ele está, ou, no caso de um paciente que já foi operado e que faz radioterapia após a cirurgia, o objetivo dela é diminuir ainda mais as chances do tumor voltar no futuro. Então, esse é o objetivo da rádio. Ela vai controlar o tumor no local onde ela estiver sendo realizada. A radioterapia, ela tem algumas peculiaridades. Ela é um tratamento diário. O paciente ele precisa ir todos os dias ao serviço para realizar o tratamento. Cada sessão dura em média 10 a 15 minutos para ser realizada. O paciente não precisa estar em jejum no momento que o tratamento é feito, e é um tratamento completamente indolor. O paciente ele não sente nada, nem antes, nem durante e nem depois da realização do tratamento. Em linhas gerais, o paciente vai realizar a confecção de uma máscara. A máscara ela é um dispositivo de imobilização. O objetivo dela é garantir que a cabeça vai ficar sempre na mesma posição, todos os dias ao longo do tratamento, e que o paciente não vai ser capaz de mexer a cabeça na hora que o tratamento estiver sendo executado. O paciente vai realizar o tratamento deitado numa mesa, com a máscara, que é individual, é uma máscara que vai ser feita única e exclusivamente para ele, e vai existir uma máquina que vai girar em torno do paciente, emitindo a radiação no local determinado pelo médico responsável pelo tratamento.
e essa radiação vai lesar a célula do câncer. Ela vai, entre aspas, matar a célula do tumor, maximizando assim as chances de cura do paciente caso ele tenha sido operado, ou promovendo a cura do paciente caso o tratamento dele seja feito única e exclusivamente com rádio ou com rádio associada à quimioterapia. Tratamentos sistêmicos. Bem, as abordagens, os tratamentos medicamentosos para o câncer de cabeça e pescoço também têm um papel importante, né? A gente tem desde a quimioterapia clássica, né? A cisplatina talvez nesse cenário seja a principal droga, mas nos últimos anos a gente teve o desenvolvimento de outras drogas, como terapias-alvo e, por último, a imunoterapia. A imunoterapia, nos últimos anos, ela mudou a forma de tratar os tumores metastáticos, recorrentes e ressecáveis, ou seja, os tumores mais avançados, onde a cirurgia, por exemplo, já não é uma boa opção de tratamento, a imunoterapia provocou uma melhora, né, um aumento na expectativa de vida desses pacientes. Então, é um tratamento realmente que mudou bastante, que representa uma grande evolução no tratamento medicamentoso e que vem aumentando, né, a sobrevida dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, especialmente nesse cenário de tumores mais avançados, metastáticos, irressecáveis e recorrentes. A imunoterapia foi a principal inovação recente em relação a tratamentos sistêmicos do câncer de cabeça e pescoço. A imunoterapia tem um mecanismo de ação muito atraente, que visa estimular o reconhecimento e o combate pelo nosso sistema imune das células do câncer, e nosso sistema imune tem algumas características que favorecem muito a gente utilizá-lo contra o câncer, que seria a capacidade de memória, a capacidade de adaptação e a capacidade de ser universal, de tratar qualquer tipo de câncer. Tanto que hoje em dia a imunoterapia tem indicação em diversos tipos de tumores, não somente os cânceres de cabeça e pescoço. Até o momento, a imunoterapia já se comprovou eficaz em casos de doença metastática, ou seja, casos de tumores que já se espalharam, mas a gente tem vários estudos em andamento, incluindo na nossa instituição, avaliando o impacto da imunoterapia também no cenário de doença curativa, seja ela antes da cirurgia, durante uma radioterapia, após uma cirurgia, após uma radioterapia, e a gente espera também que a imunoterapia, então, auxilie no tratamento com o intuito curativo destes tumores. Em algumas situações, no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, a abordagem terapêutica pode ser discutida com o paciente. No processo de decisão do tratamento do câncer de cabeça e pescoço, a opinião, o perfil do paciente é algo que é importante e deve ser valorizado. Existem várias situações clínicas onde a gente tem mais de uma opção de tratamento. Às vezes você pode tratar o mesmo tumor com cirurgia ou radioterapia, por exemplo. E aí, tanto o perfil do paciente como a opinião do paciente, né, como que ele vê e como que ele acha que ele vai suportar um tratamento ou outro, podem ser muito importantes na tomada da decisão de qual caminho seguir. Podem surgir efeitos colaterais no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Como qualquer tratamento para câncer, sim, existem efeitos colaterais, mas ultimamente a gente tem técnicas para minimizar esses efeitos colaterais de maneira bem significativa. Tanto do ponto de vista de medicações sintomáticas, então vamos dar exemplo aí para alguns efeitos colaterais, como para reduzir náuseas, vômitos, reduzir a chance de queda de imunidade, que são alguns efeitos colaterais relacionados a esse tratamento, além de drogas mais modernas, com perfil de efeitos colaterais muito mais ameno, muito mais aceitável, como terapias-alvo, imunoterapia, quimioterapias mais modernas, além da gente conseguir também entregar tratamentos locais de maneira muito mais direcionada, com técnicas cirúrgicas minimamente invasivas ou técnicas radioterápicas direcionadas e mais focadas, mais conformacionais para o tumor. Então, sim, embora existam efeitos colaterais, hoje em dia a gente consegue minimizá-los de maneira significativa. O esvaziamento cervical, eu não tive sequer um problema, não tive nada, nenhum problema de fato. Eles ficaram muito preocupados do ponto de vista estético, porque você faz o esvaziamento cervical, você tira toda a massa que está na cervical. Então, muitas pessoas acabam fazendo enxerto na hora da operação. Eu não quis fazer e se provou correto não querer fazer. Só que na tirada da amígdala, eu tive questões de deglutição, que foram somadas às questões de retirada de todo o material da cervical.
Então, eu tive questões de fala, questões de deglutição, eu tinha dificuldade em engolir e muita dor, uma dor que nem a morfina tirou por várias semanas. Em alguns casos, o paciente pode precisar de um procedimento cirúrgico chamado traqueostomia, que é utilizado para desobstruir suas vias aéreas. A traqueostomia, né, que é aquele orifício para o paciente respirar por aqui, ela em alguns casos é necessária, né, nos tumores que obstruem a respiração do paciente ou que tornam a respiração muito difícil, fazem com que seja necessário, por segurança, a colocação da traqueostomia, para que o paciente tenha uma passagem de ar livre, né, para o pulmão e que aquela obstrução não coloque em risco a vida dele. Então, pacientes que têm tumores avançados da garganta, que podem obstruir a respiração, ou pacientes que vão fazer cirurgias de grande porte dessa região, onde você pode ter um inchaço, um edema, um sangramento, é importante que você tenha essa via direta, vamos dizer assim, do ar para o pulmão, para proteger a respiração do paciente. A recidiva do câncer também é uma preocupação dos pacientes após o tratamento. Infelizmente, podemos ter recidivas após o tratamento. Mesmo o tratamento da melhor forma possível, o mais preconizado pela literatura, mesmo assim você pode ter recidivas. Aí são vários fatores. O mais comum são aqueles pacientes que já chegam com uma doença mais avançada. Por mais que você traça o tratamento radical mais indicado, a chance de recidiva ela existe. Nunca vai ser zero. Por isso a importância do segmento. Então, todos os pacientes que nós tratamos com câncer de cabeça e pescoço, sempre acompanhamos, num primeiro momento mais próximo, cada 3, 4 meses. Vai passando o tempo, ampliamos para 6 meses, depois controles anuais. Mas nunca abandonamos o paciente. Sempre acompanhamos, porque se tiver essa eventualidade de uma recidiva, também vale a mesma premissa. Descobrindo uma recidiva mais precoce possível, maiores chances de sucesso no resgate do tratamento nesses casos de falha terapêutica inicial. É fundamental uma equipe multidisciplinar no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. O tratamento do câncer de cabeça e pescoço é um dos tratamentos mais desafiadores que a gente tem na oncologia, justamente porque ele envolve a participação de vários profissionais, tanto médicos, cirurgião de cabeça e pescoço, radio-oncologista e oncologista clínico, como de outras especialidades. Hoje, você tratar um câncer de cabeça e pescoço sem uma equipe multiprofissional, você não vai estar fazendo um bom tratamento para o seu paciente. A equipe multiprofissional é condição sine qua non para que a gente possa ofertar um tratamento de qualidade aos nossos pacientes. E a gente já tem várias evidências que, dispor de uma equipe multiprofissional, você melhora os desfechos oncológicos relacionados ao tratamento. Podem participar dessa equipe multiprofissional outros profissionais de saúde. Fisioterapia, a fonoaudiologia, a nutrição, a enfermagem, a assistência social são todos profissionais que são muito importantes no processo de tratamento do paciente. Os tratamentos muitas vezes são demorados, são difíceis e é muito importante que o paciente tenha, além do apoio da equipe médica, o apoio da equipe multidisciplinar e isso, sem dúvida nenhuma, vai minimizar o sofrimento do paciente, minimizar as sequelas que ele vai ter do tratamento e aumentar a chance de sucesso como um todo. A ajuda psicológica também é muito importante no tratamento do paciente com câncer de cabeça e pescoço. O atendimento psicológico, o suporte emocional é essencial para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Esses pacientes vão ter muitas vezes impactos funcionais, impactos estéticos, né? E a gente tem pesquisas mostrando que o índice, né, a prevalência de distúrbios emocionais, distúrbios de humor, depressão nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço é bastante elevada. Então, sim, considero essencial um suporte psicológico para os pacientes com esse diagnóstico. O paciente precisa de ajuda psicológica porque é um impacto muito forte na psique. Então, a questão da morte se põe presente imediatamente à medida em que você recebe a notícia do câncer, né? Então, existe aí um impacto psíquico e não só do paciente, mas da família do paciente também. Então, todos acabam tendo que ser tratados de alguma forma. No tratamento do câncer de cabeça e pescoço, a jornada do paciente pode ser árdua. É dura. A jornada do paciente com câncer de cabeça e pescoço em fases iniciais, ela é menos dura, é um pouco mais suave, vamos dizer assim. Basta um tratamento, às vezes uma cirurgia resolve, ou uma sessão de radioterapia que dura aí, um tratamento radioterápico que dura aí 1 mês. Mas a jornada do paciente com doença mais avançada ela é mais árdua.
Porque os tratamentos são mais complexos, são mais radicais, com mais sequela, com mais risco de toxicidade. Então é uma jornada árdua, mas que passa, como tudo na vida. 2, 3 meses de tratamento mais sofrido, mas passando esse período, ele vai se readaptar, vai melhorar e vai voltar ao seu convívio social, à sua família, à sua rotina mais próxima possível do que era antes. Mas eu tenho que falar que ela é árdua durante o tratamento de uma doença mais avançada. Olha, a jornada do paciente com câncer é árdua porque, como eu falei, a palavra já carrega em si valores que são o da morte, não é? A gente ainda tem a visão de que quem tem câncer vai morrer ou pode morrer, né? Então é uma dificuldade em si. Agora, não bastasse isso, você sai da sua rotina e entra numa rotina médica insuportável, né? Fora que você, quando vai todo dia praticamente no hospital, você encontra casos muito piores que o seu. Então você todo dia tem um reforço cognitivo de que você está doente e que é uma doença que pode matar. Então é um período, por mais suporte que você tenha, muito difícil, né, para qualquer pessoa. Um dos desafios dessa jornada do paciente refere-se ao acesso a diagnóstico e tratamentos. No Brasil existem muitos desafios no acesso aos tratamentos mais modernos para o câncer de cabeça e pescoço, né? Mesmo para a cirurgia, por exemplo, a cirurgia robótica ela não está disponível ainda em todos os estados do Brasil. Técnicas minimamente invasivas de cirurgia também não estão disponíveis na maioria, né, das regiões do Brasil. Tratamentos medicamentosos como a imunoterapia ainda têm um acesso muito difícil, especialmente para a população que depende do SUS. Há uma dificuldade também em termos de diagnóstico, né? A demora, um atraso no diagnóstico e também acaba impactando diretamente nas opções de tratamento que a gente vai ter. Então, realmente no Brasil, a gente tem desafios importantes que precisam ser melhorados aí ao longo dos próximos anos. A gente espera que o governo consiga trazer melhora para os nossos pacientes aí nos próximos anos e que essas dificuldades diminuam. A família também cumpre um papel fundamental no tratamento. O papel da família é muito importante, muito relevante. Não é infrequente, pelo perfil dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, eles chegarem às vezes sem familiar. São pacientes que muitas vezes fumaram e beberam muito durante toda a sua vida, que muitas vezes não têm nem mais família, não são mais apoiados pelos filhos. E a gente vê o quão é difícil para esses pacientes sem um suporte familiar começar e concluir o tratamento da forma como a gente deseja. Já aquele paciente que tem um suporte familiar, que tem um alicerce familiar sólido e seguro, esse paciente ele segue no tratamento com muito mais facilidade. Então, ter um suporte familiar íntegro, seguro, faz toda a diferença para a gente, uma vez que os efeitos colaterais eles não são desprezíveis associados ao tratamento. E ter esse apoio em casa nos ajuda, sem sombra de dúvidas. A família é fundamental para o psicológico e para... É uma virtude, na verdade, na vida do paciente, porque ela diz, você vai se curar. Quer dizer, é o reforço cognitivo, né? Dizendo, você vai se curar, vai dar tudo certo, está tudo bem, come isso, come aquilo. Então, você acaba se largando, porque são muitas tarefas durante a recuperação, mas a família está lá para tentar suprir essa questão, né? Que de você tomar conta de você de novo, né? A troca de experiências entre pacientes, através de ONGs e associações, ajuda a desmistificar a doença e tornar a jornada do paciente menos árdua. Eu tenho certeza que a troca de experiências entre pacientes tratados e os que estão em tratamento ou vão iniciar tratamento é fundamental. Existem muitos tabus, né? Quando a gente fala de câncer, tratamento oncológico, e você colocar frente a frente, ter a oportunidade de um paciente que já tratou e venceu a doença frente a um que está começando essa luta, é fundamental. A gente vê isso na prática clínica, alguns pacientes que já passaram por isso nas salas de espera da consulta, eles têm a oportunidade de sentar ao lado de um paciente que está começando o tratamento agora, iniciando o diagnóstico. Essas conversas são muito produtivas, interessantes. Geralmente quem conseguiu vencer essa luta é um inspirador para quem está começando. Então esse contato, essa conversa entre quem passou por aquilo e quem vai começar essa jornada, sem dúvida nenhuma, traz benefícios para ambos os lados.
Apesar do câncer de cabeça e pescoço ser o 5º tipo de câncer mais incidente no Brasil, ainda existe muito desconhecimento sobre a doença. O acesso a uma informação de qualidade, direta e objetiva é fundamental para que a nossa população possa tanto se prevenir do câncer de cabeça e pescoço, quanto também de permitir que o diagnóstico se dê de forma mais precoce. Não é frequente a gente pegar um paciente, às vezes que ele chega e diz, eu estou há 30 dias rouco e ele não procurou um médico. Então, se ele souber que uma rouquidão que dura mais de 14 dias requer investigação, ele vai nos ajudar para oportunizar que o diagnóstico seja mais precoce. Então, o acesso a uma informação de qualidade, direta, objetiva, acessível, é fundamental. A gente hoje tem o Grupo Brasileiro de Cabeça e Pescoço, que é um grupo que justamente busca isso. Não só disseminar uma informação de qualidade entre os profissionais que estão envolvidos no combate ao câncer de cabeça e pescoço, mas também disseminar informação de qualidade na população em geral. Porque é fundamental que a população leiga seja esclarecida como ela pode prevenir e como ela pode diagnosticar precocemente o câncer de cabeça e pescoço. A informação é uma grande aliada de nossa saúde. Por isso, se você quiser saber mais sobre câncer de cabeça e pescoço, já anote aí algumas dicas ou procure o núcleo de saúde de sua cidade. INCA, Instituto Nacional do Câncer, gov.br/INCA/PT-BR. AC Camargo Câncer Center, accamargo.org.br. Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, gbcp.org.br. SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, sboc.org.br. Uma informação importante: existe prevenção para o câncer de cabeça e pescoço. Com certeza, a prevenção deve ser a principal política pública do nosso país quando falamos de câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço é um câncer cujas taxas de incidência poderiam diminuir muito com a adoção de 2 práticas simples. Combate ao tabagismo. O tabagismo é ainda o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço. Então, políticas públicas que combatam o tabagismo com certeza irão refletir na menor incidência desse câncer no futuro. E agora, nos anos mais recentes, vacinação em massa contra o HPV. O HPV hoje, a infecção pelo HPV, o papiloma vírus humano, hoje é um claro fator de risco para o desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço, principalmente em pacientes mais jovens que nunca fumaram e nunca beberam. Então, disseminar a vacinação contra o HPV nas crianças também, com certeza, vai se refletir numa menor incidência de câncer de cabeça e pescoço no futuro. Então, são 2 estratégias de prevenção extremamente úteis e eficientes quando se fala em câncer de cabeça e pescoço. Como vimos, o câncer de cabeça e pescoço não é mais sinal de morte, e sim uma doença que pode ser prevenida. E, se diagnosticada precocemente, pode ser curada, devolvendo a qualidade de vida para o paciente. Por isso, faça a sua parte. Evite o tabagismo, o excesso de bebidas alcoólicas, vacine-se contra o HPV e pratique sexo seguro. E se notar algo diferente em sua garganta ou boca, procure logo uma ajuda especializada. Sua saúde agradece. Eu acho que eu posso dar uma dica importante. Muito embora a gente tome um susto do impacto da palavra câncer, né? Eu fiquei sabendo com a convivência no hospital que mais de 85% dos cânceres, quaisquer que sejam eles, são curáveis hoje em dia. A medicina está excepcionalmente desenvolvida, muitos tratamentos acontecem e que você pode ter essa informação como uma espécie de paliativo, porque ter câncer não é exatamente estar fadado a morrer.